Fala, galera! Professor e delegado Rilmo Braga na área. Em nome de toda a equipe magistral, nossa direção, coordenação, corpo docente e colaboradores, dizer que é uma honra e um prazer receber você no nosso projeto OAB Magistrar, para que possamos caminhar juntos rumo à sua carteirinha da OAB, à sua aprovação, com o devido aprofundamento, técnicas de estudo, tudo que você precisa para aprimorar o seu índice de assertividade e, eventualmente, sanar aquelas panes que você vinha demonstrando nas resoluções de questões ou nos últimos certames que você tenha prestado. Então, a partir de agora, o seu sonho nosso, que é a sua aprovação, conte conosco através dos nossos canais de comunicação, do Magistrar, e eu, professor Rilmo Braga, através do nosso direct, @Rilmo Braga no Instagram. Será um prazer e uma honra ter você conosco. Dicas diárias de estudos, técnicas, metodologias, principalmente pegadinhas de prova, tudo que você precisa para avançar no seu índice de assertividade e garantir a sua aprovação. Eu fui delegado de polícia também nos estados de Rondônia e Minas Gerais. Um abraço a todos. Fui aprovado no exame de ordem há alguns anos atrás e fui aprovado em 9 concursos públicos, 4 deles para o cargo de delegado de polícia. Fui na Polícia Civil do Estado de Goiás, titular da Delegacia Estadual de Homicídios, fui gerente operacional da instituição, fui chefe da assessoria jurídica e hoje sou titular da Central Geral de Flagrantes, maior unidade da Polícia Civil, que conta hoje com mais de 150 servidores, e você é meu convidado para tomar um cafezinho lá e conhecer a nossa dinâmica e a nossa realidade. Feitas as devidas apresentações, vamos ao que interessa para o nosso curso de Direito Penal em resolução de questões para o seu exame de ordem. Vou iniciar, então, a nossa projeção para que você possa vir comigo para a nossa aula inicial deste magnífico projeto aí da galera do Magistrar. Comigo na tela, começamos a nossa projeção, conforme dito a Lures, nosso curso para a OAB, através de resoluções de questões. Meu Instagram, aqui na tela comigo, à sua disposição, @Rilmo Braga. Será um prazer e uma honra estar com você nessa caminhada rumo à sua aprovação. Conforme dito também, nossa aula de resolução de questões de direito penal, e eu vou começar com aquelas temáticas que gravitam em torno da aplicação da lei penal, teoria da norma e princípios. Temas que a sua banca FGV gosta muito de aprofundar em prova de OAB, e é isso que eu quero te oferecer a partir de agora. O nosso curso é totalmente focado, direcionado e dividido cronologicamente e em termos de conteúdo programático, de acordo com o seu edital. Quer ver? Comigo na tela. Essa aula número 1 a gente faz dos itens 1 ao 7, beleza? Depois fazemos o item 8.9, ponto 13 e 10. Concurso de pessoas é o nosso objeto de estudo neste primeiro encontro, visando o seu aprofundamento. Sem perder mais tempo, comigo na tela, questão de número 1, cobrado pela OAB no exame de ordem número 43 em 2025. Uma questão bem interessante, você vai gostar. Comigo na tela, são duas figuras, ó. O Ateneu e o Moisés combinaram a prática de um crime de furto. O Moisés, exímio motorista, aguardou na rua com o carro ligado e Ateneu, especialista em abertura de cofres, ingressou na casa. Então, o Ateneu ingressou na casa de um famoso jogador de futebol. Ambos pensavam que a casa estava vazia. Ó. A banca começou a gritar o gabarito aqui, ó. Casa vazia. Eles pensavam que a casa estava vazia. Mas, ao ingressar, o Ateneu se deparou com a Isabel, empregada doméstica, sacou uma arma sem a ciência de Moisés, que estava lá fora. Acabou de cravar o gabarito à banca FGV. E o Ateneu mata a Isabel, leva joias e dinheiro. E aí, qual crime eles vão responder? Não é? Marque a alternativa correta. Meus queridos, já quero começar com a dica mais importante para a sua aprovação. Uma técnica que faz com que você exceda, aumente, né, alavanque seu índice de assertividade na resolução de questões. É uma das dicas do meu aulão Chute Certo, né? São 150 dicas de resolução de questões, mas eu reputo essa dica mais importante, que aumenta em mais de 50% a sua chance de acerto nas principais questões. A grande temática é: bom, se você passa a buscar o seu gabarito nas assertivas propostas pela banca, você fica à mercê do examinador. Você fica nervoso, tenso, ansioso. Isso prejudica, obviamente, seus hormônios cortisol, hormônios depressores e obstáculos mentais.
Quando você usa essa técnica, é o contrário. Você vai trazer para sua prova serotonina, endorfina, sentimentos que rompem bloqueios mentais. Então, isso facilita muito a sua aprovação e você domina a prova. Como funciona essa técnica? Bem simples, dá para fazer nessa questão. Antes de ler as assertivas, você já define o seu gabarito. É isso. Então, por exemplo, nessa questão, claramente eu tenho o Ateneu e o Moisés. O Moisés ficou lá fora, o Ateneu entrou. Aí a banca falou duas vezes que o Moisés não sabia que o cara estava armado e ele não sabia que a gente na casa. O que ela quis dizer? Que o Moisés quer praticar só furto. Furto. O Ateneu sacou a arma e matou latrocínio. O Moisés vai responder por esse latrocínio? Claro que não, porque houve um desvio no liame subjetivo, não é? É uma participação dolosamente distinta. Então, claramente, é isso que a banca vai te cobrar. Já definimos o nosso gabarito e agora sim a gente busca nas assertivas a opção e aí você vai revisar o seu gabarito. Veja que você dobra suas chances de acertar a questão. Tamo junto? Funciona muito essa técnica. Tenho certeza que a partir do momento que você implementá-la na sua vida, nunca mais você terá os mesmos índices de assertividade. Combinado? Bora lá então. Letra A. Moisés não praticou fato punível? Está errado. Moisés praticou furto, não é? Letra B. Ambos praticaram em coautoria homicídio? Ninguém praticou homicídio, né? Um praticou latrocínio e o outro só furto. Está errado. Letra C. Ateneu praticou furto qualificado pela morte? Não existe furto qualificado pela morte, né? Então isso aqui está totalmente errado. Seria roubo qualificado pela morte, que é o latrocínio. Letra D. Moisés deve ser responsabilizado só por furto. Lindo. Gabarito, letra D. Perfeito, né? Exatamente isso é o que nós chamamos de desvio no liame subjetivo. Por quê? Porque o Código Penal adota no artigo 29 a teoria monista. Comigo na tela, artigo 29, todos que de qualquer modo concorrem para o crime incidem nas penas a estes combinados, ou seja, teoria monista. Mono 1, todo mundo respondendo pelo mesmo crime. 10 pessoas roubam Maria, um roubo só. 10 pessoas matam Maria, um homicídio só. Só que no parágrafo primeiro tem a participação de menor importância, com a redução de pena de 1/6 a 1/3, ou seja, já é uma exceção ao monismo penal radical, e no parágrafo segundo eu tenho uma exceção pluralística ao monismo penal, crimes diferentes, para o Moisés, que quis só furto. Quer ver o Moisés? Comigo na tela. Se Moisés quis só furto, ele responde só por furto. É o que está escrito aqui. Aumentada de metade, se previsível. Não foi o caso, então Moisés responde só por furto, por isso o gabarito letra D, conforme eu te demonstrei. Fechado, bora para a questão número 2, comigo na tela, FGV, exame 43, 2025, com o seguinte enunciado. Rodrigo, brasileiro, obteve bolsa de estudos de intercâmbio de 6 meses em uma universidade americana. Neste período, Rodrigo começa a namorar Mary, estudante estadunidense. Após crise de ciúmes, Rodrigo mata Mary por estrangulamento no apartamento na Flórida. Crime praticado fora do Brasil, tema definido extraterritorialidade. Dica de resolução de questões importante também, definir o tema da questão, beleza? O feminicídio constitui infração no direito penal. Acabou, né, velho? Tá gritando aqui que essa territorialidade é incondicionada ou é condicionada? Condicionada. Uma das condições que seja crime lá e crime cá, bitipicidade penal, é o que aconteceu. No dia seguinte aos fatos, ele retorna ao Brasil. Segunda condição desta territorialidade condicionada, ingressar no Brasil, suplantada a condição. Beleza? Como advogado da família da vítima, esclareça a viabilidade e aplicação da lei penal brasileira ao fato. E aí, antes de ler as assertivas, técnica de resolução de questões. Já define o seu gabarito. Temos um caso de territorialidade ou extraterritorialidade? Extraterritorialidade. Condicionada ou incondicionada? Condicionada. As condições foram suplantadas? Foram. É um crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratados internacionais, crime com violência doméstica, feminicídio. 2, bitipicidade penal, crime lá e crime cá. 3, ingressou no Brasil. É possível? É. Vamos buscar o gabarito agora? Comigo na tela. Letra A. O princípio da bandeira ou pavilhão. Pelo amor de Deus, tem nada a ver com bandeira ou pavilhão. Bandeira ou pavilhão são para as aeronaves e embarcações. Se públicas, são território brasileiro por extensão onde quer que esteja, se privada, até o alto mar. Errado, letra A. Letra B. O princípio da personalidade passiva impede a responsabilidade, tudo errado. O princípio da responsabilidade passiva primeiro, a responsabilidade ativa, porque é Rodrigo. O passiva, que é a proteção da vítima, até seria possível, mas não é o caso aqui, é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Beleza? Letra C. Princípio da personalidade ativa, seja a extraterritorialidade condicionada,
autorizando a aplicação da Lei Penal Brasileira. Rodrigo, perfeito, gabarito, letra C, não tem dúvida nenhuma, gabaritíssimo aqui, letra C de casa, fechou. O tema é extraterritorialidade. Vamos revisar rapidamente comigo. O artigo 7º, ficam sujeitos à lei penal brasileira, mesmo cometido no estrangeiro. O inciso 1 fala da extraterritorialidade incondicionada, genocídio, governo, genocídio, governo, genocídio, governo, decorou? Genocídio, governo. E depois eu tenho a condicionada no inciso 2, que é o que nós constatamos nessa questão. Olha lá, ó. Letra A, crime que o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, praticado por brasileiro, entrou no território nacional, a linha A. Crime lá e crime cá, a linha B. É um crime que o Brasil não nega extradição, perfeito, não foi absolvido nem condenado e não cumpriu pena lá, e nem foi perdoado. É possível a aplicação da lei penal brasileira, gabarito, letra D. Fechamos a questão com chave de ouro. Bora para a questão número 3, cobrado pela OAB no exame 42. A Maria, brasileira e residente no Brasil, resolveu viajar para o exterior e lá cometeu o crime de embriaguez ao volante. Parou definindo o tema da questão. Técnica de resolução importante, definir sempre o tema da questão, porque pode ser que a banca traga assertivas que não versam sobre o tema e você já vai excluir sem precisar dominar o assunto. Dica importante. Então, o tema aqui é extraterritorialidade de novo, claramente, não é? Vamos lá, voltando para cá, que embora típico no Brasil, onde o país que foi praticado não é crime, não é crime, não é crime. Falta um requisito da extraterritorialidade condicionada, qual seja bitipicidade penal. Ao retomar ao Brasil os fatos noticiados às autoridades competentes, assinale a alternativa correta. Antes de ler as assertivas, já definimos o nosso gabarito. Trata-se de hipótese de extraterritorialidade. Condicionada ou incondicionada? Não é genocídio nem governo, é extraterritorialidade condicionada. Uma das condições, bitipicidade penal. Houve bitipicidade penal? Não. Então não há condições, não se aplica a lei penal brasileira. Bora para as assertivas. Letra A. Maria estará sujeita a extraterritorialidade? Está errado. Não estará sujeita. Letra B. Maria não poderá responder pelo fato, tendo em vista a inaplicação da lei penal brasileira aos crimes fora do Brasil. Está errado. É possível a aplicação da lei penal brasileira na extraterritorialidade, condicionada ou incondicionada. Então, a letra B generalizou a negativa, por isso falso. Letra C. Maria não poderá responder pelo fato, tendo em vista que é necessária a incriminação da conduta se verifique lá e cá simultaneamente. Perfeito, deu aula, gabarito, letra C de casa. Já estudamos e revisamos o assunto, por isso de pronto eu já passo para a questão de número 4 comigo na tela. Questão de número 4. Felisteu, empresário, contratou Mateus para matar o concorrente Lucas. Vítima, Lucas. Mediante pagamento antecipado de 50 mil reais. Portando arma de fogo municiada, Mateus se pôs em campana, levando consigo seu amigo Antônio, que nada sabia. Pronto, então Antônio nada sabe, hein? Então Antônio já vai estar fora aqui, pelo menos por hora, do crime, né? Que nada sabe. Quando Lucas sai da casa com o filho no colo, Mateus não teve coragem de atirar, de cumprir o acordo e abandonou o local sem que Lucas o avistasse. Nesse caso, marque a alternativa correta. E aí, o executor foi pago pelo mandante para praticar homicídio. Porém, ao ver a vítima com o filho no colo, se sensibilizou e não sequer sacou da arma. Se ele sequer sacou da arma, houve tentativa de homicídio? 1000 vezes falso. Houve apenas um ato preparatório e, em tese, impunível, salvo se a arma foi ilegal, o que a questão não abordou, então não seria o nosso gabarito. Então, houve crime por parte de Mateus? Não. E o filisteu que pagou? O mandante, o partícipe, o coautor, podem ser punidos, mesmo que o fato sequer seja tentado, sequer tenha iniciado a execução? Gabarito falso. Então, nem o executor e nem o mandante poderão ser punidos. Comigo na tela, vamos para os enunciados. Letra A. Filisteu não praticou crime, porque o fato é penalmente e não praticou o fato penalmente típico. Perfeito, gabarito. Letra A. Filisteu, o mandante, não é punível. Ah, mas ele chegou a pagar. Não interessa. O crime de homicídio
ele só pode ser punível se o autor iniciar a execução. Se ele ficar no ato preparatório, em regra impunível, salvo-se uma arma ilegal, que a questão não abordou. Se a questão falasse, tratando-se de arma ilegal, porte de arma, aí seria gabarito verdadeiro, não é? Mas não foi o caso. Então, gabarito letra A, sem dúvida nenhuma, não há crime, porque não houve o início da execução. Quem disse isso? Artigo 31 do Código Penal, revisão na tela comigo. O ajuste, a determinação e a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega a ser tentado. Então, se não há o início do ato executório, evidentemente não há falar em punibilidade pelo homicídio, sequer na modalidade tentada, porque não houve início da execução. O que é início de execução? Prevalece no Brasil, para a doutrina, teoria objetiva individual, ato imediatamente anterior ao verbo, então sacar uma arma seria um ato imediatamente anterior ao verbo, não aconteceu aqui. E para o STJ, a teoria objetiva formal, o matar tem que se iniciar, o verbo tem que ser iniciado. Então, seja para a doutrina, seja para a jurisprudência, no caso intestíleo, não há falar em tentativa e, por isso, gabarito, fato atípico, perfeito, questão muito boa, parabéns você aí que acertou, beleza? Vamos para a questão 5 comigo na tela. O Denis, cumpria a pena em regime fechado, após ser definitivamente condenado, quando ocorreu um movimento de subversão à ordem e disciplina dentro do presídio. No inquérito disciplinar, constata-se que cerca de 100 presos rebeldes incendiaram colchões e começaram a fugir, percebendo a situação, a rebelião, por cerca de 5 dias, permanecendo por 5 dias, até que eficaz a ação policial cessa o movimento. Todos os 100, indistintamente, e sem individualização, aliás, perdão, todos os 100 presos da ala em que Denis cumpre pena foram indiciados disciplinarmente. Todos os 100 foram indiciados disciplinarmente, indistintamente e sem individualização de condutas. Considerando o caso narrado, assinale o princípio do direito. Esse aqui não tem como a gente definir o gabarito antes de ler as assertivas. Existem algumas questões da banca FGV que ela esconde o gabarito para as assertivas, é o que acontece nessa, beleza? Letra A. O princípio da isonomia, pela qual deve ser garantida idêntica sanção penal a todos. Bom, primeiro que a sanção penal não deve ser idêntica, a sanção deve ser individualizada, e segundo que isso não é princípio da isonomia. Letra B. Princípio da lesividade, que impõe que a punição pela falta grave não ocorre somente quando esta não foi efetivamente consumada. Está tudo errado, né? Impede quando não foi efetivamente consumado. Está tudo errado. Primeiro que não é princípio da lesividade, porque o princípio da lesividade não tem a ver com a aplicação de sanção aos coautores ou eventualmente envolvidos na conduta delitiva. Então, a letra B não tem nada a ver. Letra C, princípio da culpabilidade. Ah, começou bem, hein? Que demanda que haja identificação individualizada e responsabilidade penal de cada um dos envolvidos. Perfeito, né? Gabarito, letra C. Princípio da culpabilidade, que demanda a individualização da conduta. Então, decorre do princípio da culpabilidade o princípio da intranscendência da pena e o princípio da individualização da pena. Individualização da pena, dar a cada um o que é seu. É até bíblico, né? Já o princípio da intranscendência é não punir a pessoa para além da conduta cometida. Fechou? Gabarito letra C. Fechamos a 5. Bora para a questão de número 6. Comigo na tela. Exame de ordem número 37. Comigo na tela. Com o seguinte enunciado: o presidente da República, diante de nova onda de protestos, decide, por medida provisória, criar um novo tipo penal para punir vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei sem impugnações. Com base nisso, marque a alternativa correta. Quarta técnica de resolução de questões importantes, só nessa aula, sempre riscar 3 vezes. Correta, 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 ou incorreta, 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 para não confundir. Já tive centenas de alunos reprovados por causa desse vacilo, que é comum. Então, queremos a alternativa correta. Aqui dá para a gente aplicar a nossa dica. Primeira dica, qual é o tema da questão? Evidentemente, fontes do direito penal e a criação de norma penal incriminadora. Segunda dica de resolução de questões: qual é o gabarito, antes mesmo do enunciado? Claro que é a legitimidade ou não da medida provisória para fim de criação de crimes. E nós sabemos que no Brasil isto é absolutamente vedado. A própria Constituição veda medida provisória em matéria penal e mesmo que ela seja convertida, esta conversão não vai saciar a sua eventual nulidade, a sua mácula
a sua inconstitucionalidade. Então, não é possível medida provisória criar norma penal incriminadora no Brasil, é o nosso gabarito, e agora sim a gente passa para as assertivas para revisar o nosso gabarito. Vem comigo, letra A. Não há ofensa ao princípio da reserva legal, tudo errado, é o contrário. Há clara e natural e indistinto lesão ao princípio da reserva legal, porque no Brasil eu só posso criar crimes dentro da pirâmide Hans-Kelsen através da lei. Lei ordinária e lei complementar. Constituição não cria crime, tratado não cria crime, medida provisória não cria crime, decreto não cria crime, portaria não cria crime. Quem cria crime no Brasil é só lei ordinária e complementar, o que nós chamamos de princípio da reserva legal. E é por isso que medida provisória não pode, então a letra A está falso. Letra B. Não há ofensa ao princípio da reserva legal? Já parei, tudo errado. Há grave ofensa ao princípio constitucional da reserva legal. Letra C. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível tipos penais incriminadores por medida provisória. Lindo, lindo, lindo. Gabarito, letra C. É o famoso princípio da reserva legal, e a própria Constituição, expressamente, comigo na tela, veda medida provisória em matéria de direito penal, processo penal ou processo civil, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos e direito eleitoral. Sobe um CREO 5 para mim e deixa o concorrente comendo poeira, porque, afinal de contas, você é aluno magistrar. É possível medida provisória se ela for benéfica, penal? Aí sim, tá? Então, o STF já decidiu para o STF se benéfica pode, ok? Se benéfica pode. Bons exemplos são aquelas medidas provisórias lá no Estatuto de Armamento que foram elastecendo os prazos, autorizando entregar a arma na Polícia Federal. Ora, se a medida provisória autoriza entregar a arma na Polícia Federal, é porque você não pode ser preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, ocorrendo uma vacácio legis indireta ou atipicidade temporária, a depender da Corte Superior adotada. Então, o que interessa é que pode, sim, medida provisória penal benéfica. O que não pode é maléfica. Então, ela não pode agravar a pena, qualificar a pena, criar crime. Tudo isso é vedado pela Constituição Federal. Bora para a questão número 7, cobrada pela FGV, no exame 8 da FGV OAB. Em relação ao princípio da insignificância, marque a correta, correta, correta. Letra A. Princípio da insignificância funciona como excludente de culpabilidade? 1000 vezes falso. A insignificância, se presentes requisitos legais e presentes na jurisprudência do STF, permitirão a exclusão da tipicidade material e não culpabilidade. Então, a letra A está errada. Letra B. A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, reduzido o grau de probabilidade e inexpressividade da lesão jurídica para o STF, são os requisitos de ordem objetiva autorizadores da insignificância? Lindo, gabarito, letra B de bola, gabarito, letra B de bola. Esta merece a leitura das demais. Comigo na tela, letra C. A jurisprudência admite insignificância no roubo? Nunca, jamais em crime com violência ou grave ameaça. Letra D. A insignificância funciona como diminuição de pena? Errado. Hipótese de atipicidade material, se presentes os requisitos. Quais são os requisitos? São justamente esses que a letra B nos trouxe. Comigo na tela, cravados pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade, ou seja, sem violência ou grave ameaça, nenhuma periculosidade social, não cabe para o contumaz, para o reincidente, a depender do caso, até é possível, principalmente se houver um lapso distinto, diferente e crime de gênero distinto, mas para o contumaz, aquele que faz do crime uma modalidade de vida, claro que não cabe insignificância. Letras, terceiro requisito, reduzido o grau de probabilidade de comportamento, por exemplo, não cabe para o crime qualificado como regra, não cabe para o crime contra a administração pública como regra, súmula do STJ. E, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica, principalmente crime patrimonial, a ser aferido de acordo com o patrimônio da vítima. O STJ gosta de usar como referência, está no caderno de teses, 10% do salário mínimo. Mas se for um casal de mendigo que só tem R$ 10 para comer, claro que subtrair esses R$ 10 não será insignificante, por conseguinte, o valor não é fixo, ok? Mas o STJ gosta de usar a referência 10% do salário mínimo. Bora para a nossa última questão, questão de número 8, cobrado no exame 26 da OAB, com o seguinte enunciado: Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime, se encontrava cumprindo a pena. Ao mesmo tempo, respondia uma ação penal por crime idêntico cometido por Jorge. João, mudou, hein? João, desculpa. Então, indivíduo A, Jorge, indivíduo B, João. Vamos no João. João respondia uma ação penal por crime idêntico. Então, o A foi condenado e o B, João, responde ainda. Durante o cumprimento de pena por Jorge e da submissão do processo a João,
foi publicada uma nova lei que deixou de considerar as condutas criminosas, a abolitio criminis. Ao tomarem conhecimento da nova lei, procuram você como advogado para as ações cabíveis. Com base nas informações, como advogado, você deverá esclarecer que, e aí, esta abolitio crimes poderá ser aplicada a ambos ou somente a um deles? Claro que aos dois, na medida em que a abolitio crimes exclui todos os efeitos penais da sentença condenatória, mas, evidentemente, também pode excluir os efeitos antes da sentença condenatória. Não faz sentido você manter um inquérito ou uma denúncia ou mesmo um processo de primeira instância para alguém responder um crime que já foi alvo de abolitio crimes. Então, até em homenagem ao princípio constitucional da eficácia, não faz o menor sentido, a lei benéfica se aplicará a ambos. Ao condenado, se não for reconhecido de ofício mediante revisão criminal, e aquele que responde ao juiz responsável pelo caso, se não, uma medida, uma petição simples aí no processo resolve esse problema, não é? Vamos lá, letra A. Não poderá buscar a extinção de Jorge, está errado, não é? Letra B. Poderá buscar a extinção dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais. Errado, somente cessam os efeitos penais. Letra B está fora. Letra C. Poderá extinguir a punibilidade dos dois, fazendo cessar os efeitos penais da sentença de Jorge, mas não os extrapenais. Lindo, lindo, lindo. Gabarito, letra C. Abolitio crimes faz cessar, artigo 2º do Código Penal, todos os efeitos penais, penais, penais. Ou seja, mantém-se os efeitos civis e administrativos. Exemplo, sedução de menores. Era crime até 2005, não é mais. Se o cara foi condenado a uma multa administrativa porque foi com a menor no motel da cidade, mantém-se a multa administrativa e a indenização civil moral obtida pela família. Extingue os efeitos penais, mantém-se os efeitos civis. Sobe para o CREO 4, os efeitos penais extintos são somente os primários ou também secundários? Ambos. Tanto se são efeitos primários como secundários. Exemplo, se perdeu o cargo em razão da condenação, volta para o cargo. Se perdeu o objeto e o objeto é lícito, volta o objeto. E por aí vai, deixa de ser reincidente, passa a ser primário e, evidentemente, todos os efeitos penais, sejam primários ou secundários, serão alcançados. Não confundir abolitio crimes com continuidade normativa típica, quando o tipo penal ele é extinto, ele é revogado formalmente, mas o conteúdo migra para outro tipo penal. Exemplo, ato libidinoso, que até 2009 era o crime de atentado violento ao pudor, mas com a lei 12.015 passou a ser conteúdo de estupro, sai do 214 e vai para o 213. Isso não é abolício, isso é continuidade normativa típica. E, por fim, pegadinha que todo mundo erra, sobe para o CREO 5. A abolitio crimes exclui tipicidade? Falso, ela exclui tipicidade para frente, mas para os fatos já ocorridos exclui o quê? Comigo na tela, gabarito, punibilidade. Abolitio crimes no Brasil não é excludente de tipicidade, como pensa o seu concorrente, ensinaram para o seu concorrente. Afinal de contas, você é magistrado, sobe para o CREO 5, é expressamente previsto no Código Penal, abolitio crimes é excludente de punibilidade. Gabarito muito importante para você deixar seu concorrente comendo poeira. E assim, encerro aqui nosso primeiro encontro acerca desta importante legislação, que é o direito penal, dessa importante disciplina, que é o direito penal, e doravante e continuaremos estudando outros temas ainda mais importantes para a sua aprovação. Não perca nossas próximas aulas de OAB. Tenho certeza que você vai adorar esse projeto, que vai culminar com a sua carteirinha vermelha na mão e você convidando o professor para o churrasco, não é assim? Passou, convidou. Essa é a regra, é o nosso combinado. Dicas, palpites, sugestões, críticas ou qualquer elogio, utilize os canais de comunicação do magistrado ou mesmo no Instagram, @RilmoBraga, porque, afinal de contas, estamos juntos pela sua aprovação. Fique com Deus e até a próxima.